certo? Ele está aprendendo, pastor. Glória a Deus. Meus queridos, parece que nós combinamos, não é? Eu e o pastor José Lopes, mas na verdade é o Espírito Santo, não é? Glória a Jesus. Meus queridos, nós estávamos dizendo ainda agora há pouco que nós estamos vivendo o tempo do caos ético, que há uma grande dificuldade de compreender, né, a conduta, e estamos vivendo aquele tempo não do saber, mas do não saber o que fazer. E há uma carência prática da ética na nossa sociedade. O mundo, por incrível que pareça, irmãos, ele está procurando referenciais. Eu não sei se você sabe, mas a palavra usada hoje para o muçulmano terrorista, ele é chamado de fundamentalista islâmico. Essa palavra fundamentalista, ela começou a ser aplicada na década de 1920, aos crentes, aos cristãos, aqui nos Estados Unidos da América. E esse termo começou a ser usado porque a indústria do cinema, a indústria de Hollywood, começou a se expandir, mais ou menos nessa década, e os valores liberais da indústria cinematográfica começaram a se espalhar na sociedade. E nessa época, os crentes se levantaram com um padrão ético diferente, né, com uma conduta ética diferente. E os meios de comunicação naquela época começaram a chamar os crentes evangélicos, protestantes, de fundamentalistas. E era um termo pejorativo, né? O tempo foi passando, a boa parte do povo de Deus foi se acomodando, afrouxando na sua ética, e hoje esse termo já não é mais usado para os cristãos evangélicos. Ele é usado, principalmente depois da Revolução Islâmica no Irã, ele passou a ser usado para os radicais muçulmanos, que são chamados de fundamentalistas. E quando a sociedade moderna olha para a igreja, ela já não vê um parâmetro de ética fundamentalista, radical, uma conduta radicalmente diferente, né? Porém, a sociedade, ela sente a necessidade de um referencial. E quando esse referencial não aparece, ela critica. Você se lembra que alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos, o líder da Associação Nacional de Evangélicos, com mais de 30 milhões de participantes, membros, igrejas participando, com um total de 30 milhões de membros, era um grande pregador contra o homossexualismo, né? E você se lembra que ele foi achado num hotel com outro indivíduo, né? Descobriram a vida dupla que ele estava levando, né? E quando isso aconteceu, quem estava aqui naquela época se lembra, né? Foi um grande escândalo na mídia, por causa da incoerência da mensagem e da conduta, né? Ele estava vivendo justamente o que ele dizia que não se devia viver. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, da carência, e um tempo de grandes desgraças, pecados sexuais. Nós ouvimos o pastor mencionando aqui calotes, né? Obreiros fraudulentos, que causam, pela sua conduta, grandes dificuldades. Uma das primeiras congregações que tive o privilégio de servir na cidade de Miami era uma pequena congregação,
E a grande dificuldade que nós tínhamos de trazer pessoas, de alcançar pessoas, ou de conquistar novamente aqueles que participaram de igrejas antes, era por causa da conduta de obreiros que viveram naquela região em tempos antigos. As pessoas ficaram marcadas por causa da má conduta daqueles homens que passaram ali. Então, da grande desgraça de pecados escandalosos, até os dilemas diários de tomar boas decisões, nós precisamos, irmãos, sinceramente, melhorar o nosso comportamento, a nossa ética. Porque enquanto o obreiro ensina regularmente à congregação os mandamentos bíblicos de uma vida justa, alguns acabam caindo naquele velho ditado, não é? Faça como eu digo, mas não como eu faço. E como um proponente público de moralidade, a credibilidade do ministro, ela depende muito da sua habilidade de equilibrar a sua conduta com a sua mensagem. Não é difícil pregar, irmãos, falar, não é? A gente vê muita gente falando bonito aí, né, pastor? O pastor disse aqui, fala bonito, sério, né? E de fato é isso mesmo. Mas quando você vê a ética, a conduta, o comportamento, é realmente lamentável. Queridos, os diferentes grupos que nós convivemos, eles têm tradições e expectativas, às vezes até não declaradas, de um comportamento. Por exemplo, eu tenho dificuldade aqui de conversar sobre esse assunto com os irmãos, porque nós pertencemos a um ministério, e aqui há ministérios que estão representados aqui, né? E, apesar de pertencermos à mesma convenção, existem algumas características que é própria de cada ministério, né? Então, eu estou aqui literalmente também pisando em ovos, porque talvez uma conduta de um pode não ser exatamente a conduta que nós, Ministério do Belém, qual participo, tem, não é? Mas a maioria, o que eu posso dizer para você é que a maioria dos nossos ministérios não tem um código de ética escrito, não é? De forma declarada, mas a gente observa e se espera que haja de certa maneira, de certa forma. No Ministério do Belém, deixa eu falar da minha realidade, nós temos um código de ética chamado Pacto da Liderança, o Pacto de Liderança, onde ali o nosso ministério apresenta algumas regras de comportamento que se espera do líder, não é? E no Ministério do Belém, quando um obreiro, não é recebido no ministério, antes de ser recebido formalmente, oficialmente, ele participa de alguns cursos e ele deve conhecer, não é? E assinar esse compromisso que nós chamamos de Pacto da Liderança. E ali existem algumas regras de comportamento que são apresentadas. Agora, em razão das muitas estruturas denominacionais, eclesiásticas, que raramente ofereçam um código assim, a responsabilidade cai sobre o ministério local de estabelecer alguns regulamentos comportamentais. E agora eu vou então para a última parte dessa meditação. Como é que a gente pode estabelecer uma ética saudável? Seja para responder às questões éticas que se levantam, aborto, drogas, uma questão ética que nós já mencionamos aqui, já foi mencionado e já foi abordada na parte da manhã, que é a questão da tatuagem, né? Nós falamos de um tema ético aqui pela manhã. Como é que a gente pode estabelecer estas regras, estes argumentos, para trazer uma resposta saudável? Eu sei que o desafio é muito grande, irmãos, e a minha proposta não é fechar a questão aqui, não é? Mas eu quero estabelecer e mostrar alguns parâmetros, e estes parâmetros eu quero dividir ele em 3 áreas: conhecimento,
espiritualidade e corpo convencional. Conhecimento, espiritualidade e corpo convencional. Como é que nós podemos ter uma boa ética individual, particular, e como podemos responder às questões éticas sem comprometermos, não é, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, em primeiro lugar, primeira base para termos uma boa ética pessoal e respondermos às questões éticas chama-se conhecimento. E eu vou repetir algumas coisas que já foram mencionadas aqui na preleção anterior pelo pastor José Lopes. Em primeiro lugar, conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. Para termos uma boa ética, seja conduta particular, seja respondendo às questões éticas, é preciso conhecimento bíblico. O apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Conhecimento bíblico é essencial. E olha, irmãos, não é aquele conhecimento irrefletivo, vazio, que só cita versículos, mas um conhecimento que te dê qualidade para argumentar a ética que é contrária à ética que nós precisamos viver. Gente, me perdoe o termo, né? Mas irmãos, uma das coisas que mais me animou a estudar mais a palavra de Deus na minha juventude foi porque eu ficava indignado de ver alguns obreiros sem condição de responder o questionamento da juventude. E alguns jovens tinham prazer em encurralar os servos de Deus. Não é? Esse cara não sabe nada, você quer ver? Não é? E encurralavam homens que não sabiam como responder. E agora? Como é que responde? E isso me incentivou a me preparar e conhecer ainda mais, para que eu tivesse condições de argumentar, mas argumentar com temor e tremor. Mateus capítulo 22, vamos dar uma olhadinha lá, versículo 33, você vai perceber que os fariseus quiseram colocar Jesus numa enrascada ética. E a Bíblia diz assim, que os fariseus se reuniram, fizeram um plano, se apresentaram diante do Senhor Jesus, com os herodianos, dizendo assim, mestre, nós sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, é o tema que estamos abordando, apresentado em Lucas. E aí eles dizem assim, agora nos diz o seguinte, qual é a tua opinião? É lícito pagar o tributo a César ou não? Como é que o senhor responde a essa questão? E aí Jesus, conhecendo a malícia, disse assim, por que vocês estão me experimentando, hipócritas? Por que vocês querem me colocar nessa enrascada? E nós vemos o Senhor argumentando, biblicamente, o questionamento dos fariseus. Irmãos, se nós queremos, de fato, ter uma conduta que agrada a Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. O pastor José Lopes disse aqui,
não é? Irmãos, eu estudo porque eu gosto de estudar. E esse sentimento, ele tem que ser uma realidade do nosso coração. Eu não sei quanto tempo você leva estudando a Bíblia para ministrar uma palavra num culto na sua igreja, onde você serve ao Senhor. Mas pelo menos na minha rotina, não é menos de 9 horas de estudo. Durante a semana, 2 horas no dia, eu aprendi com o nosso pastor, não é? Que a gente termina o culto domingo à noite, irmão, já preocupado com outra semana. Como é que vai ser? E aí, Senhor, quem vai pregar? Sou eu? Se sou eu, o que é que o Senhor quer que eu fale? Na segunda-feira, irmão. Tem obreiro, eu acho que não acontece isso aqui, quero crer que não, mas que ele deixa, irmão, quando está na beira. E tem uns que até dizem assim, pastor, não me avise em cima da hora, porque quem diz isso, irmão, é porque não se aplica no conhecimento bíblico. Obreiro que conhece Bíblia, ele está pronto a qualquer momento. É agora? Não tem problema. Ah, mas é que eu não sei o que vai acontecer, não é? De vez em quando a gente encontra as pessoas assim, irmãos. Não, pastor, não me avise em cima da hora, não me fale porque eu tenho que me preparar, eu tenho que ir tal, eu tenho que correr atrás. Quem diz isso, jamais poderá ter uma ética saudável. Não tem condição. Você nunca sabe quando é que você vai ser colocado na parede por alguém. A gente nunca sabe. Um dia eu estava trabalhando na reforma da congregação lá na Flórida e havia uma pessoa que estava lá e ela, sem mais sem menos, disse assim, pastor, eu não sei por que o Ministério do Belém proíbe as pessoas de tomarem bebida alcoólica. Irmão, alguém te perguntar isso 11 horas da noite, depois de trabalhar o tempo todo, você fica... E eu fiquei assim, eu fiquei pensando, Senhor, como é que responde isso? Como é que faz isso? O que a gente fala para alguém a essa hora? Porque há uma confrontação. Porque tem outros ministérios que fazem isso. E eu conheço pessoas que, na sua conduta, não vê nenhum problema nisso. E por que nós temos que ser assim? Qual é o problema? Aí na hora, irmãos, eu estou ouvindo o questionamento, a confrontação, e eu estou pensando, Senhor, eu preciso trazer uma resposta que vá confrontar isso, e eu não vá perder essa pessoa, porque está confrontando aquilo que nós entendemos e pregamos. E aí eu disse para aquela pessoa, disse assim, nós estávamos encostados assim, do lado de fora da igreja, encostados na parede, descansando, tomando um café. E aí eu disse assim, você quer saber de uma coisa? Vai ali do outro lado e compra uma cerveja e traz aqui para a igreja, vou deixar na geladeira aqui. Aí ele disse assim, pastor, o senhor está doido? O senhor está louco? Como é que eu vou pegar uma cerveja e colocar aqui na geladeira da igreja? Se o pastor Joel ficar sabendo que o senhor disse isso aí, o senhor está enrolado. Aí eu disse assim para ele, disse assim, sabe o que é interessante? Você está escandalizado que eu estou sugerindo para você trazer latas de cerveja para a geladeira da igreja, mas você não fica escandalizado de colocar essa cerveja dentro do seu corpo. E sabe de mais uma coisa? Você se escandaliza que essa cerveja entre, e eu apontei assim, neste templo, mas você não se escandaliza que ela entre neste templo pelo qual o Senhor Jesus morreu para salvar. Ele disse assim, qual é o seu problema? O problema é seu. Quer dizer que essa parede vale mais do que esse corpo? Não é? Eu falei, pastor, realmente o senhor está certo, eu preciso me converter. Eu disse, é mesmo. Nós precisamos nos aplicar ao conhecimento, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, irmãos. Quando é que nós vamos ser confrontados? Quando é que nós vamos ser apresentados com dilemas éticos como esses aqui?
que nós vamos fazer? Não é? O que vai acontecer? Como é que nós vamos responder? Em segundo lugar, o conhecimento tem que ser um conhecimento teológico. Um conhecimento que não despreze as considerações milenares e a sistemática da ortodoxia cristã. E hoje na internet, pastor, é tão comum uma turma de obreiros jovens, não é, desafiando a ortodoxia cristã milenar. Não, porque agora chegou uma revelação. Os nossos pais passaram 2000 anos pregando uma mensagem. Agora vem um menino de 20 dizendo que estava tudo errado, que não era nada disso. Esses dias eu estava navegando na internet e aí descobri um camarada que tem um canal no YouTube dizendo assim, o nome do programa no YouTube é "Você entendeu tudo errado". Você entendeu errado. E aí, falei, rapaz, eu devo estar errado mesmo. E aí eu fui ver uma das premissas, um dos vídeos, e ele estava fazendo, junto com outro companheiro, uma análise de Efésios capítulo 6, da armadura cristã. Ele disse assim, porque você entendeu tudo errado. Entendeu tudo errado. Quando Paulo fala da espada do Espírito, palavra de Deus, essa espada não é para combater o inimigo. Essa espada é para você enfiar em você mesmo. Você se suicidar, você enfiar a espada em você. Não é? Vocês entenderam tudo errado, não era isso não. A correta interpretação é essa daqui. Jesus, não é possível, então está tudo errado. Vamos reescrever toda a teologia cristã, porque nós entendemos errado. E sabe qual é o problema, irmão? Você vai olhar nos seguidores, nos views, 50, 60, 70 mil cópias feitas de um erro doutrinário. A verdade oculta, não é? Você não deixa eu dizer o que estão te escondendo, o que não querem que você saiba. Vamos revelar agora, porque estão escondendo de você. É um conhecimento teológico que despreza o que os nossos pais plantaram e joga no lixo. Isso não serve, não é? Esse povo não conhece nada. Infelizmente, irmãos, muitos institutos teológicos até mesmo eliminaram a matéria ética dos seus currículos há décadas. Já não se fala de conduta mais. E a conduta dessa juventude, da nossa geração, ela é aprendida, irmãos, no YouTube, né? No Instagram. Você prega uma mensagem no domingo à noite, na segunda-feira, o cara coloca no stories do WhatsApp alguma coisa completamente diferente. Aí você vai checar o WhatsApp, está lá, não é? Nos stories, coloca lá um não sei o que do padre fulano de tal, completamente diferente. Você vai, rapaz, eu falei ontem isso daqui. Mas ontem não era assim. Não, pastor, eu achei bonito e coloquei, não é? Ele não coloca o que ele ouviu no outro dia, no dia anterior, não é? E faz cópia do que não deve. Falta um conhecimento teológico que considera as nossas bases, se nós queremos estabelecer uma ética saudável, irmãos. Eu conheci alguns dos grandes homens de Deus e, como nós estamos aqui há muitos anos e a convivência é muito pouca com essa gente, às vezes eu fico pensando, irmãos, que nós somos milagre mesmo, pastor. Mas eu fico me lembrando, irmãos, de homens de Deus, como o pastor Antônio Gilberto, né? Homens com conhecimento profundo da palavra de Deus, temor de Deus, né?
E às vezes eu perguntava assim, pastor, o que o senhor diz desse fulano, desse ciclano, né? E ele só batia a mão assim na cabeça e dizia, às vezes assim, irmão, vão lidar com Deus. Né? Vão lidar com Deus. Ele batia a mão na cabeça e fazia assim. Essa juventude, obreiros, eu estou falando de obreiros, irmãos, e não de jovens, propriamente falando, obreiros, não é? Sem o menor temor das bases que nós recebemos dos nossos pais, sem considerar absolutamente coisa alguma, nada. Uma geração rebelde, contumaz, sem ética, sem comportamento. Né? Eu aprendi, irmãos, que quando eu estou com os meus pastores, eu não como primeiro. Isso é ética. A gente espera o líder sentar, para depois nós sentarmos. Isso é ética. É um comportamento que se espera de um obreiro. Ele está fazendo cópias. Né? Um obreiro que acompanha esse líder, quando vê esse comportamento, o que você acha que ele vai fazer na congregação? Você acha que ele vai honrá-lo? E aí depois o obreiro ainda reclama que essa gente é difícil. Não, irmão, difícil é você. Difícil é a cópia, né? A boneca. Essa que é difícil. Né? A forma que está complicada. Conduta, irmão. Não, mas tem que correr, tem que fazer, tem que... Não. Isso é um problema de saúde. Não quis esperar a liderança. Qual foi o problema, irmão? Perdeu a liderança. Problema ético. As pessoas não consideram a ortodoxia cristã. Esta gente, irmãos, pagou com a vida, como nós ouvimos aqui, para estabelecer essas bases doutrinárias. Teve gente que morreu para defender uma doutrina que hoje nós nem conhecemos. Gente que morreu para defender a doutrina da Trindade, que hoje a gente olha e diz assim, isso é complicado demais. Pagaram com a vida. Doutrinas que nós hoje relevamos como irrelevantes, pagaram com a vida. Não é de admirar que a igreja se encontre neste caos ético, nesta conduta, porque falta um conhecimento teológico que valoriza o que nós recebemos dos nossos pais, que sabe honrar, que sabe valorizar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Nós estamos falando das bases que nos ajudam a estabelecer uma ética saudável. A primeira base, conhecimento. Conhecimento bíblico, palavra de Deus. Conhecimento teológico. Paulo disse, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Essa palavra tradições aqui não é costume nem ética, são princípios. Os princípios que vocês receberam na palavra, nas nossas conversas, porque enquanto conversamos, ensinamos princípios. Mas não só isso, nas cartas que nós passamos para vocês. Fiquem firmes e guardem os princípios. Não joguem isso fora. E hoje nós chegamos dizendo assim, Paulo estava equivocado, não é? Aqui Paulo foi um pouco, não é? Radical. Não, veja, é preciso interpretar isso aqui direito. Ele não está falando contra o homossexualismo. Isso aqui
está errado, não é bem assim. Qual é o problema? A base não é saudável. Em terceiro lugar, termino aqui, um conhecimento geral. É importante, irmãos, se nós queremos ter uma ética saudável, ética pessoal e uma ética firme com relação às questões e aos dilemas da nossa sociedade, nós precisamos de um conhecimento filosófico e histórico, principalmente para um posicionamento ético saudável. Tem muita coisa que acontece nos nossos dias, irmãos, que não são novidade. É apenas uma linguagem nova. Só mudou a capa, irmão. Mas já aconteceu. Como é que a igreja respondeu assim? Não é? Eu me lembro, muitas vezes, o nosso pastor menciona, não é? O pastor José Wellington, quando chegou a minissaia, não é? Nas igrejas do Brasil. Roupa curta não é problema de agora, irmão. Já acontecia. Como é que os nossos pais responderam a isso? Qual foi a conduta, o comportamento? Qual a resposta que eles ofereceram a isso? O que eles fizeram? O que nós podemos aprender disso? Como é que nós podemos responder a isso? Não é? Se você não tem esse conhecimento histórico, vai ficar difícil, irmão. Como é que você vai responder? Como é que você vai combater? Não é? A gente conhece tanta coisa, irmão. Tem obreiro que conhece, olha, a escalação do time de futebol, conhece a agenda, não é? Quando o time vai jogar, onde vai jogar, quanto custa o ingresso, o que vai acontecer, não é? Não é problema você saber tudo isso, irmãos. Mas quando se refere ao conhecimento proveitoso, não sabe nada, não entende nada. Aí vem um obreiro falando, olha, irmãos, o grego é assim e tal, ele fica chateado, ele fica com raiva, porque está querendo aparecer. Não, é porque ele é preguiçoso e não procura aprender. Ele está com raiva do esforço de alguém. Ah, porque agora só porque estuda mais do que eu, irmão, é por isso mesmo. Ah, como é isso? Ah, porque tem muito tempo para fazer isso, não é? Será que ele não tem tempo para isso, irmão? Será que não procura tempo para isso? Muita coisa pode ser agregada ao nosso posicionamento ético quando nós conhecemos as questões éticas do passado e as suas respectivas respostas, bem como as filosofias envolvidas em toda a questão. Por exemplo, o aborto, irmãos, que é uma questão ética, é muito mais do que assassinar um ser humano. Tem uma filosofia por trás disso. O feminismo, uma mulher que tem dificuldade com a submissão ao esposo, tem toda uma filosofia por trás disso. Ah, a mulher, do nada ela apareceu aí, não quer saber de mais nada. Não é? Nós estávamos ministrando um seminário no nosso ministério, em Belém, em Atlanta, de autoridade espiritual, falando sobre o costume da mulher ter o cabelo crescido, como o apóstolo Paulo estabelece na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz que é natural. Não é? Você já parou para pensar que a marca número 1 de uma feminista é tosar o cabelo? Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso acontece por acontecer? Não é? A primeira coisa que você percebe, o primeiro sinal visível, claro, de uma filosofia feminista na mulher é tosar o cabelo. Por quê, irmão? Porque é uma filosofia por trás disso. Talvez ela está fazendo sem saber, mas há toda uma filosofia por trás. E começa na questão espiritual. Não é? Ela nem sabe disso, mas ela faz. Não é? E o homem deixa crescer. Ele nem sabe, mas deixa. Mas há uma filosofia por trás. Quando você começa a conhecer essas coisas, você vai perceber que é muito mais do que uma coisa simples. E nós precisamos desse conhecimento filosófico, histórico, para
responder melhor a essas questões éticas. Sabe por que muita gente tem dificuldade na Assembleia de Deus, e eu não quero crer que seja nessa convenção, na nossa convenção, com a bebida alcoólica? É porque não conhece a história do álcool, não sabe os prejuízos durante a história, o que aconteceu na vida de homens, obreiros, do passado, que entraram no caminho do álcool. Ele não conhece, ele fala de coisas que ele não tem conhecimento. Em segundo lugar, primeiro, conhecimento bíblico, conhecimento teológico e conhecimento geral. E em segundo lugar, espiritualidade. Alguém pode ler para nós Salmo 119, verso 97 ao verso 99? Salmo 119, do verso 97 ao verso 99. A espiritualidade do obreiro vai definir a saúde da sua ética. Pode ler, pastor? Por favor. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Veja aí, eu alcancei esse comportamento por causa da minha devoção diária. Em primeiro lugar, dentro dessa área da espiritualidade está a devoção. Esse tempo de qualidade com Deus que só agrega, irmão, só colabora com respostas saudáveis a dilemas complexos. Vida no altar. Guarde essa frase que eu vou lhe dizer. A devoção, ela nos conduz à nobreza ética. Sabe por que muito obreiro não tem nobreza ética? Porque não tem vida devocional. Lembra daquele tempo, irmão, quando a gente vinha para a igreja e a gente tinha até medo de dar paz do Senhor para o pastor? A gente queria, mas ficava com medo. Não, vou ficar aqui, se der, eu entro ali, pastor, nasceu. Lembra disso, irmão? Era medo, você ficava com medo, meu Deus. Um homem de Deus, não é? Porque nós conhecíamos a conduta dos nossos líderes, dos nossos pastores. É um homem de Deus, você tinha esse temor, esse cuidado, não é, de se aproximar. Aí muitas vezes o pastor, não pode chegar, vem aqui, não é? Queria dar um abraço, mas a gente ficava reticente, não é? Porque conhecíamos a conduta dos nossos líderes, porque eram homens de oração, homens de Deus, homens de devoção. A gente tinha esse temor, esse zelo, esse cuidado. Não foram poucas as vezes que encontrei os meus líderes, pastores, obreiros, de joelhos dobrados, irmãos. Como é que não tem um homem assim? Não é? Que você procura para conversar e diz, não, ele está orando. Como é que você não fica com medo, irmão? Você não fica temeroso de chegar perto, não é? Hoje o cara vai procurar o pastor, ele está no campo de futebol, não é? Ele vai procurar o pastor está dormindo, está fazendo qualquer outra coisa. Devoção. É essa devoção na vida que vai nos levar. Irmãos, olha, a devoção espiritual, muitas vezes, ela responde sem nós precisarmos abrir a boca. Eu não sei o irmão, mas há momentos que a gente apresenta um dilema ético no meio do povo de Deus, uma situação. A gente vai orar sobre aquilo, e quando a gente diz assim, bom, agora eu vou falar, ver o que está acontecendo, vou conversar com essas pessoas, a situação já se resolveu. E tem irmãos que chegam para a gente e dizem assim, pastor, eu não quis aborrecer o senhor com isso e tal, já fui lá, já resolveu, está tudo certo. Você nem precisou falar nada, porque você já havia falado com Deus. Devoção.
Muitos dos problemas que nós passamos na igreja, irmãos, eles se resolvem sem que nós abramos a boca, pela oração. Não é? De vez em quando, as pessoas chegam, contam uma situação, uma coisa, e elas dizem assim: pastor, agora eu não sei o que o senhor vai fazer não, hein? Agora eu quero ver o que o senhor vai fazer. Pastor, o que vai acontecer? Vamos ver, o que Deus vai fazer e tal. De repente as coisas se encaixam. Vida devocional, vida no altar, vida com Deus. As pessoas estão falando com Deus. Em segundo lugar, dentro da espiritualidade, congregação, se congregar. Há tantas pessoas que se entremetem nas questões éticas, falando em nome de Deus e do seu povo, mas não sendo membros do seu corpo. Não, eu não tenho igreja, eu não tenho ministério, eu não sou membro assim, tá, mas não é? Também sou filho de Deus, eu posso falar sobre isso. Não pode. Ele não tem autoridade para isso. Ele não participa do corpo. Você sabe que nós estamos... As pessoas que mais trazem respostas a problemas éticos são as pessoas que não se congregam. O cara abre um canal no YouTube, numa rede social, sei lá, no Facebook, qualquer lugar, não se congrega e quer tratar de problemas que dizem respeito à igreja, sem ser membro da igreja, sem participar da vida da igreja. Se as pessoas, o membro da igreja, vai atrás do indivíduo desse, que não tem compromisso com a igreja nenhuma, que não tem compromisso com o corpo de Cristo, e bate palma. É isso aí mesmo, está certo. Quem está dizendo isso? Um cara que não se congrega. Um camarada que não é membro do corpo. Não é? Surgiu, irmãos, o diabo conseguiu implantar na cabeça de muita gente que igreja sou eu. Não é? Igreja não sou eu, irmão. Igreja é o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo, mas eu não sou igreja. Não, filho, igreja é só eu, onde eu sou igreja, não o senhor. Nós juntos somos a igreja do Senhor. 2, 3, 4, 5, somos igreja. Você sozinho, irmãos, é um membro. E se estiver fora do corpo, vai apodrecer. O corpo continua andando, mas você apodrece. Não é? É o movimento dos desigrejados que querem falar de ética sem pertencer ao corpo. Não é? Quer falar de ministério sem pertencer ao corpo ministerial. Quer ensinar como ser pastor sem estar cuidando de almas. Como, irmão? Que jeito? Como é que vai estabelecer uma ética se ele não vive o que ele quer ensinar? Nunca escute alguém falando de pastor que não seja pastor, irmão. Não escute. Não é? Ele está falando de uma conduta que ele não vive. Então não tem condição. É por isso que Paulo disse assim: quando o presbítero tiver problema, vá devagar. Não é? 2 ou 3 testemunhas, abalizadas, capazes, e de preferência ministros também. É por isso que nós não tratamos, irmãos, problemas de ministros com pessoas que não são ministros. Não é? É ilógico isso. Como vou falar de uma conduta com alguém que não conhece a conduta, que não sabe o que significa se conduzir nesse caminho? É por isso que muitos ministérios independentes têm problemas, porque ele não está debaixo de autoridade, e quando ele tem problemas, o líder maior, ele vai tratar com membros. Você sabe, eu sou o líder aqui, eu sou pastor, mas não é? A gente erra mesmo e tal, não sei o quê. E que autoridade o membro tem para lidar com um assunto desse? São pessoas que não se congregam, que não participam. Estas pessoas não têm condições de estabelecer uma ética saudável, pessoal, e responder de maneira correta aos dilemas. E por último, dentro da espiritualidade, comunhão.
Comunhão é o exercício da nossa comunhão particular e coletiva. Essa comunhão vai refinando a nossa consciência e nos conduzindo a uma ética mais elevada. Eu sempre digo na congregação onde sirvo ao Senhor que há uma bênção na casa de Deus que você não encontra em nenhum outro lugar. Eu vou ver o culto aqui, não vou poder estar na igreja hoje, aqui de casa e tal, por uma razão que seja justa. Irmão, não é a mesma coisa. Nunca será. Estarmos juntos aqui, nos congregando, exercitando a nossa comunhão, vai refinando a nossa consciência e nos ajudando a alcançar uma ética mais elevada. Nós vamos afinando um ao outro. Por isso que o escritor aos Hebreus, falando de comportamento ético, diz assim: vocês não deixem de se congregar, não. Alguns têm esse costume, essa conduta, essa ética, mas vocês não. A nossa ética é diferente, a nossa conduta é outra. Nós nos congregamos. E ele diz assim: quanto mais aquele dia se aproxima, quanto mais nós congregamos, mais vamos afinando, refinando a nossa vida e vamos chegando a uma ética mais elevada. A gente aprende tanta coisa na igreja, irmão. Se você parar de falar mais e observar, você vai aprender cada coisa, irmão. Não é? Talvez a sua personalidade seja uma pessoa mais extrovertida que fale mais. Mas é importante você observar. Observar a conduta do seu líder, do seu pastor. E aprender. Às vezes eu digo a algumas pessoas, eu digo assim, eu me lembro quando eu trabalhei, servi na nossa igreja sede na Flórida, cuidando do som da igreja, não é? Eu passava o nosso culto inteiro olhando para o pastor. Deixa eu olhar o pastor, por quê? Vinha o diácono, vinha a irmã, irmão, está doendo meu ouvido, eu estava de olho no pastor. Vinha o quarteto cantar, cada um queria o microfone de um jeito, reclamava, e falava assim: irmão, eu estou olhando o pastor. Não é? Se ele falar que está alto, ele está alto. Se ele falar que está baixo, está baixo. Se ele falar que está ruim, está ruim. Mesmo que eu seja um especialista, estou observando a conduta dele. Estou observando o que ele está fazendo. As pessoas falam muito, irmãos, e observam pouco. Você lembra da mulher observando o profeta? Eu estou observando que este homem é um santo homem de Deus. Pare e olhe para ele um pouco. Vamos ver a conduta dele. Como é que o pastor faz com a sua esposa? Como é que o líder faz com os seus filhos? Como é que ele faz quando uma autoridade maior está presente? Não é? Eu não sei você, mas eu acho frustrante eu estar convivendo com o meu líder há muito tempo e pecar, errar numa conduta que eu já deveria saber pelo tempo de convivência. Não sei você, eu fico aborrecido. Puxa vida, 20 anos servindo com o pastor. Será que eu não estou observando que é assim que tem que ser feito? Que é assim que deve fazer? Que tem que ser dessa forma? Ah, mas ninguém me disse, ninguém me falou. Você também não observou? Você também não prestou atenção? Você também não olhou? Não é? A gente, na nossa cultura assembleiana, Ministério do Belém, a gente já sabe, irmãos. Pastor, pelo menos na minha experiência, ele nunca chegou e disse assim: ó, faz desse jeito aqui. Mas a gente observa, a gente sabe, vendo a conduta dele, que quando uma autoridade maior chega, a direção da reunião está com a autoridade maior. É a nossa ética. Nós sabemos disso. Lembra que eu disse aqui? É um código não declarado, mas que a gente, pela observação, já sabe. A gente já sabe. Raríssimas vezes o pastor diz: olha, irmão, tem que ser assim, você tem que falar. A gente vê observando, a gente já sabe. O pastor chegou, irmão, a direção está com ele. Não é a palavra está com ele, a direção está com ele. Ele está na direção do culto. O que o senhor quer que a gente faça, pastor? Isso? Bem, o senhor está na direção. Isso é conduta, irmão. E como é que eu aprendi isso? Observando o meu pastor, fazendo com o pastor dele, que é o nosso pastor também. Os irmãos sabem
que é do Ministério do Belém, que quando o nosso pastor chega na Flórida, a conduta nossa é essa. Pastor, o senhor está na direção do culto, o senhor... Então aqui à sua disposição. Né? Observando. Meus amados, que Deus nos ajude a termos essa sensibilidade para estabelecermos estas bases e sermos bons obreiros, obreiros que têm boa conduta, boa ética para a glória de Deus. Ética pessoal, individual, mas também qualidade e condição para responder os dilemas éticos do nosso tempo. Deus te abençoe. Obrigado, pastor.